Olá, Bárbara, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te falar, eu falei que ia fazer um vídeo para você explicando todo o seu caso, né? E, enfim, vamos lá então, que eu tenho aqui algumas informações, muitas das informações que eu te passei e outras aqui que, agora que eu parei para estudar seu caso, né, então eu fiz as observações. Bom, você chegou aqui queixando-se dos sisos, né? E veio com a indicação da gente, com o pedido da gente tirar esses sisos. A gente observou na boca eles estão todos erupcionados, tá? Então tá beleza ali do jeito que tá, né? Do ponto de vista clínico, ou seja, quando eu olho, eu não vejo a necessidade de se retirar esses sisos, não. Mas vamos para a radiografia que a gente vai ver as raízes, ver alguma relação dos sisos com outras estruturas, né? E a gente consegue ver isso melhor. Bom, esse dentinho aqui é um dentinho mais alongado, né? Mas ele tem uma raiz que favorece, né? Ele tem até mais raízes aqui, mas elas estão mais juntinhas, então isso aqui favorece a saída dele. Principalmente aqui, ó, ele já tem um trajeto para ele sair. Esse daqui, mesma coisa, tá? Ele vem e ele já tem um trajeto para ele sair. Repare que ele tem uma forma mais triangular, né? E isso aqui facilita de certa forma. Bom, agora nós vamos para os sisos inferiores, né? Vale considerar que a maxila é um osso mais poroso, ele é mais maleável, digamos assim, do que a maxila. Maxila parte de cima, mandíbula parte de baixo. É como se eu fosse comparar, seria, por exemplo, a maxila seria uma madeira, um MDF, e a mandíbula seria uma sucupira, né? É uma madeira mais, é um osso mais denso, mais mineralizado. Então, quando a gente vai ver esse formato de raiz, aqui ele tem duas raízes, né? Mas ainda assim está uma situação favorável. Talvez quando a gente vem com o instrumental e a gente vai tentar tirar ele ainda está bem firme e a gente tem que fazer uma canaleta ali ao redor dele. Tanto desse quanto desse aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais de chance porque as raízes dele elas fazem um arco, assim, ó, como se estivesse pinçando o osso, né? Mas o que chama mais atenção é isso aqui, ó. Do lado direito a gente vê que aqui tem um nervo, né, que passa na mandíbula e essa raiz ela está próxima aqui do nervo. Então a gente não consegue ver, por exemplo, se o nervo está aqui e essa raiz está aqui, se essa raiz está aqui, se essa raiz faz assim, se essa raiz faz assim. A gente não consegue ter essa percepção, porque isso aqui é um exame bidimensional. Esse lado aqui, a gente ainda tem uma situação mais difícil ainda, porque aqui ó, a gente vê a raiz ela passa do nervo, né? Então existe a possibilidade dela fazer como se fosse um ganchinho aqui, ó. Isso acontece com uma frequência até, quando a gente vê essa imagem, acontece até com uma frequência grande, sabe? Então é o seguinte, é o que eu te falei no consultório. Quando a gente tem o risco de machucar esse nervinho aqui, o que acontece? Esse nervinho ele para de funcionar, é como se esses dentes aqui todos, né, do lado de cá, do meio para trás, todos eles, né, na parte de baixo, tivessem sido feito canal. Eles param de sentir dor, né, então alguma sensibilidade. Outro sinal, e esse muito mais incômodo, é que essa região do lábio, né, do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo de onde machucou, ela fica anestesiada também. E essa lesão pode provocar esse quadro, né, que chama de parestesia. E esse quadro de parestesia ele pode durar uma semana, pode durar 15 dias, pode durar um mês e pode até durar permanentemente. Então, por isso que é extremamente importante saber que existe a possibilidade aqui de se machucar o nervinho, né, esse nervo alveolar inferior que ele chama, e esse machucar o nervinho aqui ele pode ter consequências bem significativas, alterando completamente a qualidade de vida. O que os pacientes reclamam quando isso acontece? Graças a Deus eu nunca tive um paciente com parestesia permanente, né? Mas a gente sabe que está sempre arriscado. O paciente reclama principalmente assim, aquele desconforto quando vai comer, porque não sente a comida, baba na hora de beijar, né? Então, isso afeta completamente. Na hora de falar, que às vezes você vê que de um lado está diferente do outro, a gente vê que existem essas diferenças, tá? Só que aí, então assim, o que a odontologia tem de melhor para a gente diminuir as chances disso acontecer? Existe um exame que chama tomografia, que a gente consegue mapear esse nervo. Vou tentar colocar aqui para a gente ver.
Então, aqui uma tomografia do paciente, até que eu fiz a cirurgia hoje, mas aqui, ó, vai dar para ver direitinho aqui, ó. Aqui a gente vai ter o nervo, né, aqui, e aqui o dente. E a gente vai progredindo aqui nessas fatias, né, e aqui, ó, a gente vai caminhando com essa imagem aqui, o nervo, cada vez mais perto da raiz. Beleza, aqui ó, a raiz em contato com o nervo, mas aí vem essa segunda raiz, ó, e a gente vê ela bem junta aqui, meio que amassando o nervo, até que chega um ponto que ela divide esse nervo em dois espaços, e aí depois ela fica no meio do nervo. E aí o nervo, esse escurinho aqui, ó, aí ela vai deixando de existir. Então essa aqui é na pontinha dele. Então o que acontece? Na hora da gente tirar esse dente, existe o risco de, olha como é que ele já está todo achatado aqui, porque não tem espaço para ele, né? Existe a chance de machucar esse nervinho, tá? E então, igual nesse caso aqui que a tomografia me mostrou, é um caso muito real de provável lesão, tá? Bom, vamos retornar então aqui no exame dela. Então é isso. Então existe a possibilidade, né, de fazer uma tomografia para a gente mapear isso mesmo, né? E enfim, aí se a situação tiver muito crítica, aí a gente tem que às vezes lançar mão de algum equipamento mais específico e tudo mais. E aí só que a gente tem uma boa notícia com isso aqui. Do ponto de vista clínico, aquele dente está bom, né? E aqui também eu não vejo nenhum problema acontecendo relacionado a esse. Então, a gente tira esse dente quando o paciente tem uma queixa sobre ele. Do que eu vejo aqui do ponto de vista odontológico, tá tudo jóia, ele não precisa de ser retirado, tá? Então é isso. Então isso aqui eu devolvo para você, né? Se você tem a vontade de tirar esse siso, e se você tiver vontade de tirar esse siso, a gente faz essa divisão de responsabilidade. Você quer fazer só com a radiografia panorâmica, você quer fazer com a tomografia, para a gente poder mapear isso, né? E enfim, então é uma decisão que a gente toma em conjunto, tá bom? Bom, agora vamos para esse caso aqui, ó. É essa contenção aqui, né? Eu fotografei, por sorte eu fotografei aqui no início, então eu deixei até a fotinha já separada aqui, ó. É esse dentinho que ele tá deixa eu colocar aqui na outra imagem. Aqui dá para ver, ó, esse dentinho aqui está solto, né? A contenção. E aí na próxima imagem eu até coloquei aqui o instrumental entre a massinha e o dente, né? E aí o seguinte, essa contenção ela é chamada de contenção higiênica. Você pode pesquisar em qualquer lugar, no YouTube, no Google, né? Contenção higiênica e recessão gengival. Existe um índice muito grande do uso dessa contenção com essas recessões gengivais. E o que são essas recessões gengivais? É isso aqui, ó. Essa gengiva que vai descendo, né? Então, essa situação aqui, que é a sua, né, Bárbara? Bom, aqui a gente já tem, por que isso acontece? Porque essa contenção ela tem vários arcos aqui, ó, e é muito comum, às vezes, durante a alimentação, na hora de comer alguma coisa, na hora de morder, ela aplicar alguns torques no dente, tá? Ou então deixar esse dentinho solto e aplicar alguns torques ali também. E aí esse dente é jogado um pouco mais para frente. E aí o grande problema disso é o quê? É que o osso aqui já deixou de existir. E a gengiva, que a gente já não tinha uma gengiva de boa qualidade, né? A gente pode ver, por exemplo, em comparação, olha aqui como que é bem fininho, né? Essa gengiva também já sucumbiu, né? E já teve uma recessão. Vou mostrar para você aqui uma gengiva boa, para a gente ter essa noção. Olha aqui, ó, essa daqui é uma gengiva volumosa, né? Bem fibrosa, bem firme, né? Então imagina como se fosse assim, se fosse um cobertor, esse daqui seria um edredom, né? E se fosse o seu, Bárbara, seria como se fosse uma folha de papel, bem suscetível, assim, lógico que dentro do exagero, mas já dá para a gente imaginar essa comparação, né? Aqui é outro problema que essa paciente tem, mas a gengiva bem volumosa, né? Uma gengiva que não sofre, né? Quer dizer, ela sofre por outros motivos, né? Pela falta de higienização e tal, mas que ela aguenta muito mais uma agressão por escovação, por bactérias, sabe? E o seu caso não.
O seu caso, a gente tem aqui, vamos visualizar de novo, né, é um caso que essa recessão ela pode acontecer por causa do aparelho, mas ela pode acontecer também por causa da higienização, uma higienização mais forte, tá? Já fica até a dica aí de usar uma escova ultra macia, não é macia não, ultra macia, e escovar bem de levinho, porque toda vez que essa gengiva encara essa higienização como uma agressão, ali há um processo inflamatório e ela vai ficando cada vez mais fininha mesmo. Bom, só que aí eu pedi a radiografia e aí nós temos uma surpresa nessa radiografia, até que eu vi agora. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui uma imagenzinha mais escura nesse dente, né? E essa imagem mais escura, ela também se reforça aqui, ó. Esse dentinho, ele pela pancada que ele está tomando ali, pela situação que ele está, ele deu o canal aqui. Então, ele já tem um foco de infecção aqui embaixo. Poxa, mas isso tudo acontecendo comigo, infelizmente, sabe? Tudo, né? Tem uma lesão periapical aqui e tem essa recessão gengival acontecendo ao mesmo tempo. Gente, eu precisei de parar aqui um pouquinho, mas só retomando, né? Então, esse dentinho aqui ele tem tudo, né? Ele tem uma lesão periapical aqui, ele precisa de um tratamento de canal, porque aqui já tem infecção aqui embaixo. Mas essa infecção é muito pequenininha. É porque o organismo está controlando, né? Mas a partir do momento que vai ter uma baixa de imunidade, ou então lentamente ela pode aumentar e enfim, isso fica jogando bactéria o tempo todo na corrente sanguínea. Não é o ideal do nosso organismo, tá? O ideal aqui que a gente tem para fazer nesse caso, então como que a gente trata essa situação? Como que é a maneira de tratar isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o tratamento de canal desse dente, tá? Fez o tratamento de canal, como não tem cárie, não tem nada, não precisa de colocar pino, não precisa de fazer provisório, é só fazer o tratamento de canal desse dente. Faz isso já sem a contenção, né? E aí tira a contenção, faz o tratamento de canal, e aí depois disso, ou então a gente tira só desse dente, né, para a gente deixar uma estabilidade. Depois, trocar essa contenção, e aí a gente vem para essa parte aqui que é da gengiva, que é fazer o quê? Fazer uma cirurgia aqui. E essa cirurgia, como que a gente faz? Chama enxerto gengival livre. A gente tira um pedacinho de gengiva do céu da boca e a gente coloca aqui, ó. Mas a gente coloca como se fosse uma faixa aqui de gengiva, aproveitando para dar volume para essa gengiva aqui também, tá? E aí, para prevenir de alguma maneira, o que isso pode acontecer e deve acontecer nesses outros dentes, especialmente os caninos, que estão bem branquinhos aqui. Ó, dá para ver que eles não têm nem vascularização direito, né? É uma questão de tempo. Eu mostrei aqui, Bárbara, vale a pena mostrar de novo. Aqui, ó, vale a pena mostrar de novo, é um caso que é um caso tipo o seu, né, com uma recessão gengival, aqui, ó, de canino, né? Olha aqui, mesmo quadro praticamente, né? Só que isso aqui vai avançando, e junto com a perda da gengiva perde osso também, tá? Então aí faz uma cirurgia que a gente chama de recobrimento radicular e aí essa cirurgia é 100% de chance de dar certo? Não é 100% de chance, mas ela vou colocar assim, 90% de chance dela funcionar, mas ela é o que a gente, não vou nem falar o que a gente tem de melhor na odontologia para cuidar desse caso, não. Ela além de ser o que tem de melhor, ela é o que temos para tratar esse caso, tá? Então, o tratamento disso aqui, alguns dentistas vão falar, coloca resina aqui e tal, e cada vez isso vai progredindo, esse problema vai progredindo. Então, o ideal é a gente desfazer o problema, que seria muito por uma gengiva fina. Certinho? Bom, acho que eu consegui explicar aqui. Qualquer dúvida vocês me mandam, tá? E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço, até mais. E Bárbara, eu vou mandar para vocês certinho o plano de tratamento, tá? E mando o orçamento também, tá bom? Um abraço.